ao Evangelho segundo escreveu o evangelista e doutor Lucas. O capítulo é o 5. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Ótimo, obrigado. Nós iremos ler a partir do versículo 1. Enquanto os irmãos estão a folhear a Bíblia, eu gostaria, em palavras, de expressar a minha gratidão ao Senhor Deus por me conceder esta oportunidade de poder ser útil através da ministração da palavra, cooperar com este evento, na edificação da fé e no fortalecimento da nossa alma. É bem verdade que todos os eventos, todos, existe uma barreira que se levanta, gigantes que se opõem, pois esse trabalho é um trabalho espiritual, de resgate e de avivamento espiritual. Quantos assim acreditam comigo, levante as mãos aos céus esta noite, dê glória para os céus esta noite. Eu quero ser grato a Deus pelo convite do pastor Rafael, servo de Deus, que Jesus lhe dê saúde, graça, assim também como o pastor Erismar Miranda, que com muita alegria nos convidou. O pastor Erismar é um servo de Deus, um exímio pregador, fiel à palavra, que ama as almas com desejo de livrá-las do inferno. Seja Deus louvado na sua vida, assim como da sua esposa, que por sinal é um casal muito elegante, não é verdade? Casal chique, servos de Deus, seja Deus louvado, são nossos amigos, que amamos e respeitamos. Deus seja louvado na vida de todos os pregadores. Temos aqui muitos pregadores, servos de Deus. Pastor Romerito Nascimento, eu confesso ao Senhor que o alimento da noite de ontem foi suficiente para esse mês inteiro de setembro. Deus seja louvado na sua vida, assim como na vida dos demais pregadores. E eu fiquei muito alegre em ver o Carlos Eduardo, um jovem pregador, que nos traz uma mensagem com muita propriedade bíblica. Isso é muito louvável, meus irmãos. Um jovem pregador comprometido com as Escrituras. Isso alegra o nosso coração e traz um contentamento imenso. Deus seja louvado. Amém? Queridos, eu quero ser grato a Deus, finalizando aqui, pela vida das irmãs cantoras que estão amarelinhas igual os canarinhos de Cristo, né? Deus abençoe. Ontem ouvimos aqui louvores que edificaram a nossa alma, a irmã Noêmia, assim como tantas outras cantoras que ministraram com muita unção. Cantora Radassa, nossa amiga, serva de Deus. Seja Jesus louvado na vida de todos. Enfim, o Flávio Produções, que faz aqui a cobertura com toda a sua estrutura. Minha mãe, pastora Iraene. A gente andando por esse Brasil, irmãos, a gente acaba ganhando muitas pessoas que nos carregam no coração sem a gente pagar nada, né? Então está ali a pastora Iraene com a sua igreja, serva de Deus, que veio apoiar o evento. Jesus que abençoe a todos no nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor, amém? Amém, meus irmãos. Obrigado a minha esposa, eu mais a irmã Ela, e nós somos recém-casados. Esse ano faremos 11 anos de casados. Você não dá nem glória, irmão. Quem é casado aí? Levante a mão, só os casados. Parece que tem uns encalhados aí, né? Jesus faz milagre, você crê? Amém? Para Deus nada é impossível, irmão, creia. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 5, versículo 1. Eu não serei extensivo, até porque eu quero servir aqui somente um aperitivo. O jantar, o banquete será servido pelo pastor Erismar Miranda, que certamente nos trará um alimento aqui, um mocotó. Se você sofre de suadeira, prepara o lenço para suar. Amém? Diz assim a palavra. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago,
E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que eu afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Fazei-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Feche a Bíblia, sente, por favor. Querido, me dê mais um pouco de volume aqui, por favor. Eu sou um pregador assim, enjoado com esse trem de som, que é a ferramenta, né? Diz assim a palavra de Deus. O texto que nós acabamos de ler mostra-nos um dos grandes acontecimentos que ocorreu no mar da Galileia durante o ministério terreno de Jesus. Aqui temos uma multidão, 2 barcos, os pescadores, as redes, o mar e Jesus. O ministério de Jesus durou cerca de 3 anos e meio. Para alguns, esse foi um período curto, um período pequeno, mas 3 anos e meio foram suficientes para que o nome de Jesus se tornasse conhecido, se tornasse notório. O nome de Jesus se tornou conhecido por toda aquela região do primeiro século da igreja cristã na terra. Ora, o nome de Jesus se tornou conhecido em Jerusalém, Pérea, Samaria, Tiro, Sidom, Decápolis, Galileia. Jesus se tornou conhecido porque ele era um pregador distinto, era um pregador diferente, possuidor de uma unção sem igual. A ousadia de Jesus era invejável. Sobre ele repousava uma unção de curar, sobre ele repousava uma unção de pôr em liberdade os oprimidos. Jesus tinha poder para ressuscitar mortos, para purificar leprosos, para fazer os surdos ouvirem e os cegos enxergar. Quando ele saiu do batismo do Jordão, Jesus logo começou a pregar. A Bíblia diz que Jesus percorria as aldeias, as cidades, pregando, ensinando e fazendo muitos milagres. As pessoas, ouvindo Jesus pregar, diziam: esse Jesus prega diferente, a palavra dele é diferente, ele prega com poder, com ousadia, com graça, sobre ele existe uma unção. Ele mesmo declarou no culto na sinagoga em Nazaré, em um dia de sábado, pois ele tinha o costume de congregar, tinha o costume de ir à igreja, tinha o costume de honrar a Deus. Então Jesus está no culto para pregar, e ele se levanta para pregar, e ele abre o livro, e quando abre o livro ele acha escrito a profecia de Isaías, e declara dizendo: a unção do Espírito do Senhor é sobre mim, ou o Espírito do Senhor é sobre mim, porque ele me ungiu para pregar aos pobres, para curar os quebrantados de coração, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor.
Depois que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, Jesus passou 40 dias nessa terra, foi assunto aos céus. O anjo do Senhor nos fez uma promessa, dizendo aos varões galileus, dizendo: vocês estão olhando para este homem, mas esse homem subiu, da mesma forma que está subindo, voltará ao céu. Depois diz o texto que Pedro se levanta para pregar, e Pedro disse: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E com poder. Jesus tinha o Espírito Santo na vida. Jesus pregava no poder do Espírito, curava no poder do Espírito, libertava no poder do Espírito, orava no Espírito, era levado ao deserto pelo Espírito. Então um pregador desse, todos querem ouvir. Quem é que não quer ouvir um pregador que tem graça, que tem poder, que tem estrutura, que tem alimento sadio, que tem uma palavra equilibrada, uma palavra que gera vida, que gera mudança, que gera sonhos, que gera força? Jesus estava com unção do Pai para pregar. Aí diz a Bíblia, meus irmãos, que Jesus, aonde ia, as multidões o seguiam. Se Jesus fosse para a sinagoga enchia. Se Jesus fosse para as planícies enchiam. Se Jesus fosse para os montes também enchiam. Se Jesus pregasse no mar, a beira do mar também enchia de gente. A multidão seguia Jesus, irmão. Se fosse hoje esse lugar, se fosse Jesus aqui, pastor, se fosse Jesus aqui pregando, não, pastor Israel Pardinho é fraquinho. Se fosse Jesus aqui, as pessoas de lá de Imperatriz, de Açailândia, do Estreito, Porto Franco, aqui do Itinga Pará, de Dom Eliseu, dessa região inteira viria para ouvir Jesus pregar. Jesus era um pregador simples, pregava com simplicidade. As mensagens de Jesus muito simples, pregava com uma profundidade extraordinária. A mensagem de Jesus ia de encontro ao pecador. A mensagem de Jesus falava do cotidiano do povo. Jesus pregava parábolas com ensinamento tão profundo, suas mensagens poderosas, seus ensinamentos tremendos. Quem é que não quer ouvir um pregador desse, meus irmãos? Aí diz a Bíblia que Jesus está diante do mar da Galileia, um lago de água doce. Jesus se levanta, ele está pronto para pregar, mas ele percebe que há um movimento, que o espaço geográfico ficou pequeno. Jesus percebe que existe uma multidão que está se apertando em volta dele, porque as pessoas queriam estar nas primeiras cadeiras para ver o olhar profundo de Jesus. Alguns queriam tocar na veste de Jesus, outros ao menos queriam que Jesus os tocasse. As pessoas queriam ser curadas, libertas. As pessoas queriam receber de Jesus. Então as pessoas estavam à sua volta, o apertando. Jesus percebe que aquele povo está faminto de Deus, que aquele povo está faminto de Deus, aquele povo está faminto de uma boa mensagem. Aquele povo quer ouvir Jesus pregar. Só que Jesus não pode pregar com um povo desconfortável. O povo está desconfortável. Então Jesus olha para a praia. Quem está olhando aqui é Jesus. E o olhar de Jesus alcança lá na praia 2 barcos. Jesus viu 2 barcos. Quando Jesus viu os 2 barcos, ele precisa escolher um dos 2. Ele não pode escolher os 2 ao mesmo tempo. Ele precisa escolher um dos 2. E diz a Bíblia: e entrando em um dos barcos, que era o de Simão. Jesus entrou em um dos barcos. Jesus entrou no barco de Simão, não por causa da estrutura do barco, por causa da formosura do barco, pela sua robustez ou pela sua capacidade. Jesus entrou
em um dos barcos, que era o de Simão. Jesus entrou no barco não por causa do barco, mas sim por causa do dono do barco. Assim como no Antigo Testamento, Deus se manifestou numa sarça, não porque aquela sarça era uma sarça especial, não porque aquela sarça era uma sarça centenária. Jesus, Deus se manifestou na sarça, não por causa da sarça, mas por causa de Moisés. Quem é Moisés, pastor Israel? Moisés foi um homem que nasceu para um grande propósito. No Novo Testamento, Deus se manifestou no caminho de Damasco, não por causa de Damasco, nem tampouco por causa do caminho que era conhecido. Jesus se manifestou no caminho de Damasco por causa de um homem chamado Saulo. Quem era Saulo, pastor? Um homem nascido com grande propósito. Deus deu uma ordem ao profeta Samuel: levanta-te, vai à casa do belemita Jessé, pois lá eu tenho alguém. Jessé era um belemita famoso, conhecido no céu. Diz a Bíblia que Samuel chega na casa de Jessé. Não foi por causa de Jessé, não foi porque ele era belemita, meus irmãos. Jessé era belemita, era pai. Jesus entrou na casa de Jessé não porque ele era um homem famoso na cidade, não. Deus enviou o profeta na casa de Jessé por causa de Davi. Quem era Davi, pastor Israel? Um homem nascido com grande propósito. Oh Espírito de Deus, levante as suas mãos aos céus aqui esta noite, meus irmãos. Levante os braços aos céus. Jesus morreu na cruz do Calvário, pastor Romerito. Jesus morreu na cruz do Calvário, cantora Ellen, não por causa da cruz. Jesus morreu na cruz do Calvário, não foi por causa do Gólgota. Jesus morreu na cruz do Calvário, não foi por causa da cidade santa, não. Jesus morreu na cruz do Calvário por minha causa, por sua causa, por nossa causa. Foi por mim e por você. Oh Espírito de Deus, faça assim, faça assim, faça assim. Diga: Jesus morreu por minha causa. Diga. E eu pergunto: quem é você? E você responde o seu nome. Quem é você? Quem é você? Você é alguém nascido para um grande propósito. Orabal e quel e faste. Eu vou profetizar de Deus aqui esta noite, meus irmãos. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu porque simplesmente precisava, não. Você nasceu com propósito. Eu estou pregando para uma geração que foi escolhida desde o ventre da mãe. Desde o ventre da mãe. Antes que você fosse formada, antes que você fosse formado, Deus já tinha um propósito específico na sua vida, no seu viver, através da sua vida. Será se você está crendo nisso, meu irmão? Será se você está crendo nesta palavra? Ninguém nasce por acaso, cantor Eliseu. Ninguém nasce por acaso, pregador. Todos nós nascemos com propósito. E quando você descobre esse propósito, faça assim, faça assim. Quando você descobre esse propósito celestial, não existe macumbaria, feitiçaria, candomblé, não existe oludum, não tem magia preta, não existe Canaã, não tem, não, e não existe nada, irmão. Não tem obra feita na gruta, na mata virgem. Não existe nada que possa deter o plano de Deus, o projeto de Deus na vida daqueles que sabem que tem propósitos, que tem propósito. Levante a tua mão e dá o glória da tua vitória esta noite. Oh meu Deus. E viu Jesus dois barcos. Jesus viu que os pescadores haviam descido
e lavavam as redes. Aqueles homens lavavam as redes porque eram pescadores profissionais. Pescavam com uma habilidade profunda, com estratégias, com experiências incríveis. Aqueles homens pescavam porque a pesca era a sua formação teológica, era o seu diploma. Eles lavavam as redes porque não tinham o intento, o desejo de parar, de retroceder. Jesus viu que aqueles homens lavavam as redes porque eram homens perseverantes, homens que não desistiam, homens que não pescaram a noite toda. Jesus viu que as redes estavam vazias, mas mesmo assim lavavam as redes, porque na noite seguinte voltariam para o mesmo mar para pescar. Jesus percebeu que eles lavavam as redes porque a família deles dependia da pesca. Os filhos, a mensalidade escolar, a parcela do financiamento do carro, o gás, a cesta básica do mês, tudo girava em torno da pesca. Não obstante, Pedro Simão, um homem de estrutura na área da pesca, pois ele era possuidor de um barco. Ainda que o seu barco fosse pequeno, mas ele tinha uma certa finança, pois o seu barco foi adquirido. E os barcos naquela época eram um meio de transporte. E quem possuía um barco era alguém que tinha uma certa estrutura financeira. Pedro está triste, abatido, cabisbaixa. Aqui nesse texto não tem ninguém alegre, não tem ninguém feliz, não tem ninguém contente. Mas Jesus entrou no barco de Simão e fez de conta que nada estava acontecendo. Eu cheguei a pensar que Jesus estava sendo indiferente com Pedro. Jesus entra no barco de um homem que está frustrado, como muitos aqui essa noite, que tenta esconder a frustração com um aperto de mão forte, com um sorriso nos lábios, com uma certa autoestima, mas que na verdade essa autoestima só revela o que está por fora. Por dentro dele a sua autoestima está baixa. Pedro não estava feliz. Jesus entra no barco de um homem infeliz, triste, que está frustrado, e Jesus parece que está agindo com indiferença. Jesus entra no barco do homem e disse: "Ô Senhor, você pode afastar o teu barco só um pouquinho da terra, porque eu quero transformar o teu barco hoje num instrumento do reino. Tu pode, afasta o teu barco só um pouco da terra." Jesus percebeu lá de longe que aquele Simão, diferente de uma multidão, não estava aquém da situação. Uma multidão quer ouvir Jesus, uma multidão está querendo ver Jesus pregar, está com fome de Deus, fome da palavra, e está lá Simão envolvido com as coisas terrenas, está lá Simão envolvido com as coisas desta vida, está lá Simão envolvido com as redes, está Simão focado nas coisas da terra. Simão não está ligado na palavra. Simão não quer saber de palavra. Simão não tem apetite por palavra. O maior pregador de todos os tempos está pertinho de Simão, mas ele está nem aí para Jesus. Ele não quer nem saber se é Jesus o Nazareno Galileu, se é Jesus que ressuscitou o filho da viúva de Naim, se é Jesus aquele que disseram: "Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo." Pedro está nem aí com isso, irmão. Pedro não quer saber disso. Pedro está envolvido com as coisas da terra. Aí Jesus disse: "Simão, afasta só um pouquinho da terra para você começar a ouvir o que Deus tem para a tua vida, Simão." Oh, Espírito de Deus, coloque a sua mão no seu peito, no seu coração, se você puder e quiser. Aleluia. Jesus está te chamando esta noite para se afastar um pouco da terra. Te afasta um pouco das coisas desta vida.
Te afasta um pouco das coisas desta terra, meus irmãos. Abra os teus ouvidos para ouvir o que Deus tem para a sua vida, pois o que Deus tem para a sua vida é palavra de vida eterna. O que Deus tem para a tua vida alimenta a tua alma, o teu espírito e fortalece o teu corpo. O que Deus tem para a tua vida é coisa maior. Pastor Israel, mas as redes estão vazias, irmão. Pare um pouco para ouvir aquilo que Deus trouxe do alto, de cima. Jesus veio trazer coisa grande para a terra. Jesus veio pregar sobre reino, irmão. Reino é coisa grande, é coisa grande. O que Deus tem para te revelar este ano é coisa grande, é sobre-humana, é alimento que só Jesus tem. Quem pode levantar as mãos agora e dar glória, porque Deus ainda tem coisas eternas. Ah, meu Deus. Redes vazias, lavando as redes, sem tempo para ouvir Jesus pregar. Qual é a câmera que pode focar aqui nesse pregador magrelo aqui, irmão? Quem não dá valor e nem prioridade para a palavra de Deus, nunca será realizado nesta vida. Não adianta correr atrás das redes, não adianta insistir em lavar as redes, se o que está faltando na sua vida é Salmo 127, de que adianta acordar cedo de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, o pão de sofrimento, se o Senhor assim dá o pão àqueles que o amam. Descansa no Senhor, prioriza a palavra, prioriza o culto. Pastor Rafael, tem gente agora que não vai mais no culto de terça, no culto de quarta, pastor Ismar, no culto de sexta, não quer pastor Ivan Lima, não quer mais ensino da palavra, não quer mais congregar, só quero ir no domingo, não quer mais dar tempo para Deus, irmão. Enquanto tu não valorizar o que sai da boca de Jesus, tu não vai sair da beira da praia. Ei, calabau, afasta. Espírito Santo, eu lhe convido esta noite a se afastar só um pouquinho da praia, só um pouquinho. Quem vai se afastar hoje só um pouquinho da terra, levante as mãos. E se você veio se afastar um pouquinho da terra, abre a tua boca, libera o teu grito de glória nesta hora. Indivital e canturi calabau e fasta. Tebiaia show e candoras. Afasta um pouquinho da terra. Ah, Jesus de Nazaré, afastando um barco um pouquinho da praia, Jesus se assenta para pregar. Vou sentar aqui. Ainda aqui no barco de Pedro não tinha um trono semelhante a esse, mas Jesus sentou no barco. Jesus sentou no barco e, como se dizia, pastor Ismar, eu vou pregar primeiro, depois eu vou mexer na frustração de Pedro. Eu vou pregar primeiro, depois eu vou mexer nas feridas de Pedro. Eu vou tratar Pedro, porque eu não chamo o homem doente, eu não chamo homens espiritualmente falando enfermo, doente, ferido, com ferida não, irmão. Deus não chama pessoas frustradas para a sua obra. Prepara-te, porque primeiro Deus vai te fazer pescador de homens. Prepara-te, porque primeiro Deus vai te colocar para sentar, para depois você levantar. Primeiro Deus vai te colocar para você ser liderado, para depois você liderar. Primeiro Deus vai te curar, para depois você curar alguém. Primeiro Deus vai te fazer dar uma volta lá no mar alto, para você ter experiência para contar, para você ter intimidade com Deus na terra. Primeiro Deus vai trabalhar em você. Quem quer que Deus trabalhe? Quem quer que Deus trabalhe? Quem quer que, ah, meu Deus, se é verdade, irmão, enche essa casa de glória. Enche essa casa de glória.
Depois que Jesus terminou, Jesus olhou para Simão, disse: Simão, vamos agora para o mar alto. Simão chega nas águas mais profundas, e Jesus disse: agora lance as tuas redes. As redes, Simão, eu observei que essas redes são suas. Esse barco é seu, por isso eu entrei nele. E agora eu quero que você lance as tuas redes no mar. Simão olha para Jesus e disse: Senhor, eu sou pescador. Meu pai é pescador. O pai de meu pai, meu avô, pescava nesse mar. Meu pai pesca nesse mar, eu pesco nesse mar. O Senhor percebeu que as minhas redes estão vazias, é verdade, mas não é por falta de esforço. Suamos a camisa a noite toda, Senhor. Os braços já estão dando cãibras de tanto lançar as redes. Lançamos as redes a noite toda. Durante a noite toda nós pescamos. Nós entramos aqui no começo da noite. Deu meia-noite, deu 3 da manhã, o dia nasceu e nós não pescamos nada. Porque Deus nem sempre vai tratar da mesma forma que Ele tratou comigo, vai tratar com você. Deus tem as formas de tratar com cada um de nós. Com Jacó, uma noite foi suficiente. Uma noite foi suficiente para Deus mudar a estrutura, a mentalidade e o sentimento que estava no coração de Jacó. Mas com Pedro não. Pedro, Deus precisava deixar ele se frustrar, para que a frustração fosse uma oportunidade para Jesus meter o pé dentro do barco de Simão. Simão disse: pescamos a noite toda. Mas eu estive observando enquanto você pregava. Eu não tinha tempo para ouvir mensagem, mas você me forçou a ouvir, e eu